Vou falar sobre estrutura da molécula de DNA e vou falar rapidamente sobre como a função dessa molécula é impactada pela sua estrutura, né? E como a biologia da célula, em última instância, é impactada também por esse arranjo conformacional assumido pela molécula de DNA. Então vamos lá, vamos começar pelo básico. Por que é importante a gente entender a estrutura de uma molécula? Por que é importante a gente conhecer a estrutura de uma molécula? Vamos fazer um jogo aqui. Se eu perguntar para vocês o que é um piolê e para que serve, alguém sabe? Alguém sabe o que é um piolê? Tá. Então, vou ajudar vocês um pouquinho mais. Vou contar para vocês que o piolê é um equipamento de alpinismo e que ele serve para auxiliar a escalada do alpinista. Vocês são capazes de visualizar o piolê e de entender como o piolê auxilia a escalada do alpinista? Se eu falar para vocês, um piolê é um equipamento de alpinista e serve para auxiliar uma escalada, até então, né, vocês continuam, imagina que vocês continuem meio que na dúvida. Agora, se eu mostrar para vocês a estrutura de um piolê, se eu mostrar para vocês o que é um piolê, vamos lá. Isso aqui é um piolê. Vocês, olhando a estrutura desse objeto aqui, vocês conseguem fazer alguma inferência sobre como ele auxilia numa escalada? Sim, né? A gente vê aqui um gancho serrilhado, aqui a gente vê uma empunhadura. Mesmo sem ninguém aqui ser especialista em alpinismo, acho que fica mais ou menos óbvio que segurando nessa região e utilizando essa ponta, o alpinista vai projetando essa ferramenta e ganhando terreno à medida que ele se desloca. Então, assim, agora, isso não seria possível se eu não tivesse mostrado para vocês a forma desse objeto. Ou seja, se a gente conhece a estrutura de um objeto, fica mais fácil a gente entender a função desse objeto. Gente, o mesmo vale para as biomoléculas. Se a gente entende a estrutura tridimensional de uma biomolécula, fica muito mais fácil a gente entender o papel dessa biomolécula na célula. Porque a gente passa a entender os pontos de contato entre os grupamentos químicos que constituem essa molécula. Uma biomolécula é constituída por diferentes grupamentos químicos, certo? E dependendo da estrutura, do arranjo tridimensional dessa molécula, esses grupamentos químicos vão estar mais próximos uns dos outros ou mais distantes uns dos outros. Se a gente entende a distribuição, né, desses grupamentos químicos, a gente começa a entender, né, se esses contatos são capazes de mediar reações químicas. Que reações químicas? E se a gente compreende as reações químicas que são mediadas por esses grupamentos químicos dentro dessa estrutura tridimensional, a gente começa a entender de que maneira que essa estrutura atua para regular funções celulares. Porque, gente, funções celulares nada mais são do que grupos de reações químicas acontecendo em diferentes momentos na célula. São essas reações químicas que se traduzem eventualmente em uma função, em um mecanismo celular. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa, que é a estrutura da molécula de DNA. Bom, a descoberta da estrutura do DNA, ela na verdade foi precedida por uma série de outras descobertas fundamentais. E aqui, isso vai ser uma aula legal, porque acho que vocês vão ter um entendimento de como se dá a construção do conhecimento científico. Ela se dá a partir da junção
de diferentes observações feitas por diferentes pessoas em diferentes momentos e que em um determinado momento se encaixam e validam umas às outras, reforçando uma determinada hipótese. A gente vai poder ver isso bem hoje nessa aula. Eu queria começar aqui, final dos anos 1800, com Fritz Michel, um pesquisador que identificou uma molécula que estava presente no núcleo das células e que tinha propriedades ácidas. Além disso, ele descobriu que essa molécula que estava no núcleo da célula, ela era resistente à ação de proteases. Vocês sabem o que são proteases? Alguém sabe o que é uma protease? Uma protease é uma enzima que tem a capacidade de digerir outras enzimas, de degradar outras enzimas. Portanto, se essa molécula que está no núcleo da célula é resistente a uma protease, o que isso sugere? Sugere que essa molécula é uma proteína? Não. Por que não? Porque ela é resistente à protease. Se ela é resistente à protease, isso quer dizer que ela não pode ser digerida por aquela enzima que atua especificamente sobre uma proteína. Isso quer dizer que qualquer que seja a natureza dessa biomolécula que está presente no núcleo da célula, não é uma proteína, tá? O Michel resolveu chamar essa molécula que ele não sabia do que se tratava de nucleína. Beleza. Vamos dar um salto. Vamos passar aqui para o Albert Kossel, já em 1881. Ele descobriu que aquela nucleína que havia sido identificada lá pelo Michel continha fosfatos na sua composição. E esses fosfatos são importantes porque esses fosfatos eles têm uma característica, eles assumem carga negativa quando eles estão em pH fisiológico. Aqui eu tenho uma demonstração aqui da estrutura do fosfato em diferentes pHs fisiológicos. O pH fisiológico sanguíneo está em torno de 7,3. A gente observa que aqui, entre 7,2 e 12,4, o fosfato tem esses dois oxigênios aqui desprotonados, o que confere a ele uma carga negativa. Então, o Kossel passou a se referir àquela nucleína que havia sido identificada pelo Michel como um ácido nucleico. Por quê? Uma molécula que está presente no núcleo, mas que tem propriedades ácidas. Propriedades ácidas essas que são dadas pela presença do fosfato na sua composição. Já estamos aqui em 1900 e aparece o Phoebus Levine, que observa que aquele fosfato presente no ácido nucleico, ele não estava ali sozinho, ele se associava a outros grupamentos químicos. Ele se associava a uma desoxirribose, que por sua vez se associava a 4 bases nitrogenadas diferentes, formando a unidade, aquilo que a gente hoje em dia conhece como a unidade fundamental do DNA, que é o desoxirribonucleotídeo, que eu já vou mostrar a estrutura para vocês. Aqui a gente tem o fosfato, ligado aqui a essa desoxirribose, que por sua vez se liga através dessa ligação N-glicosídica aqui, a uma base nitrogenada. Então, essa estrutura aqui, tá? Esse arranjo, esses grupamentos químicos, eles constituem desoxirribonucleotídeo, que vem a ser a unidade básica da molécula de DNA, e a gente já vai ver como é que essa unidade básica se organiza ao longo da molécula. O Phoebus Levine ele foi muito além da descoberta do desoxirribonucleotídeo. Ele propôs que o ácido nucleico, ou que o DNA, ele seria um polímero. Um polímero é uma molécula formada pelo encadeamento de vários grupamentos iguais.
um polímero constituído por um arranjo de 4 desoxirribonucleotídeos, contendo cada um deles uma base nitrogenada diferente: adenina, timina, citosina e guanina. Então, foi mais ou menos isso que o Levine ele propôs. Esse é o tetranucleotídeo do Levine. Então, olha só, aqui ó, a desoxirribose, tá? O fosfato, a base nitrogenada, essa ligação entre 2 desoxirribonucleotídeos, a gente dá o nome de ligação fosfodiéster. Aqui a gente tem o segundo desoxirribonucleotídeo, só que dessa vez com uma adenina, o terceiro desoxirribonucleotídeo, mas dessa vez com uma citosina, e o quarto aqui com uma guanina. Então, o Levine ele propôs esse arranjo para a molécula de DNA. Foi um tremendo de um passo na tentativa de elucidar a estrutura do DNA. Vocês vão ver, quando a gente chegar aqui no final da estrutura, que na verdade o Levine não estava muito distante daquilo que a gente entende hoje como sendo a estrutura de um ácido desoxirribonucleico, de uma molécula de DNA. Mas esse modelo do Levine ele tinha restrições. Que restrições eram essas? Esse modelo sugeria um arranjo simples e repetitivo. Você tinha sempre um desoxirribonucleotídeo contendo uma guanina, ligado a um desoxirribonucleotídeo que contém uma adenina, com um desoxirribonucleotídeo que contém uma citosina, com um desoxirribonucleotídeo que contém uma timina. Então, assim, seria sempre esse arranjo, a molécula de DNA teria sempre esse arranjo. Acontece que, nos anos seguintes à proposta desse tetranucleotídeo do Levine, um outro sujeito chamado Oswald Avery, ele iria demonstrar que o DNA, na verdade, ele era a biomolécula da célula responsável pela informação hereditária. Então, olha que interessante, até aqui a galera descobriu o DNA antes de entender para que servia o DNA. À medida que eles foram entendendo o que era o DNA e como era o arranjo estrutural da molécula de DNA, um outro cabra virou e falou assim: essa biomolécula aqui que vocês descobriram, que vocês estão tentando entender como ela se organiza espacialmente, é que é responsável por conter a informação hereditária das células. E aí, o pessoal começou a se questionar: como é que uma estrutura repetitiva e sem variação, como é o tetranucleotídeo de Levine, seria capaz de determinar as inúmeras características que a gente encontra nos diferentes indivíduos e nas diferentes espécies, né? Não fazia muito sentido, né? Como é que uma estrutura que era sempre igual, que não se modificava, que tinha pouca diversidade, podia conter uma diversidade de informações fenotípicas tão grande? Já estamos em 1950, já demos um salto grande, e aparece o Irving Chargaff. O Chargaff ele derrubou o modelo de tetranucleotídeo, porque ele mostrou que a composição de nucleotídeos diferia entre DNAs de diferentes espécies, ou seja, o DNA ele não era sempre aquela mesma repetição de tetranucleotídeo. Existia uma variabilidade na composição do DNA entre diferentes espécies. Ou seja, em algumas espécies existiam mais timinas do que em outras espécies existiam mais guaninas do que em outras espécies. Mas existia uma coisa que não diferia entre as espécies, que era o fato de que o total de adeninas mais guaninas ser sempre igual ao total de timinas mais citosinas. Em qualquer organismo de qualquer espécie, se você pegar o DNA
de um sapo e você contar a quantidade de adeninas e de guaninas e somar, você vai ver que vai ser igual a quantidade de timina e de citosina. Se você pegar uma célula humana e fizer isso, você vai ver que vai dar a mesma coisa. Isso vale para qualquer organismo, e essa relação, né, ficou chamada como a famosa regra de Chargaff. Ou seja, o conteúdo de A mais G é sempre igual ao conteúdo de T mais C. E aí chegamos finalmente em 53, que é quando se dá ou se inicia, né, o processo de descoberta da estrutura do DNA. Então, primeira coisa que eu quero marcar aqui é o seguinte: o DNA não foi descoberto em 1953. Já se conhecia o DNA pelo menos 100 anos antes. Não se entendia a organização estrutural dessa molécula. Não se sabia exatamente para que ela servia, mas já se conhecia. Então, se alguém vier falar para você assim, o DNA foi descoberto em 1953, você vai falar, não. A estrutura do DNA foi elucidada em 1953. Foi elucidada por quem? Foi elucidada por esses dois caras aqui, pelo Watson e pelo Crick, que propuseram, então, um arranjo espacial para esses 4 desoxibonucleotídeos, que contém ou timina ou adenina, ou citosina ou guanina, e que respeitava todas as premissas científicas estabelecidas até então. Ou seja, ele era ácido, ele tinha fosfato, ele respeitava a regra de Chargaff, ele estava presente no núcleo, era resistente à protease. Que informações o Watson e Crick eles dispunham em 53? Quais eram as principais informações? Eles sabiam que o DNA era formado por desoxirribonucleotídeos. Os desoxibonucleotídeos haviam sido propostos pelo Levine. E ele sabia que a quantidade de citosinas, guaninas, adeninas e timinas precisava respeitar a regra de Chargaff, onde o somatório de adeninas e guaninas deveria ser igual ao somatório de timinas e citosinas. Eram essas as principais, fora saber que estava no núcleo, fora saber que era resistente à protease, eram essas as principais informações que o Watson e o Crick dispunham nesse momento. Essas informações eram suficientes para o Watson e o Crick estabelecerem a estrutura da molécula de DNA? Se eu der na mão de vocês um monte de peças de quebra-cabeça, vamos imaginar um quebra-cabeça que não tem imagem, e eu dou para vocês um monte de peça. Não vai ser muito trivial vocês encaixarem essas peças. Vocês vão precisar de alguma referência. Quando vocês estão fazendo quebra-cabeça, e aí tem um lago, vocês não começam a fazer o quebra-cabeça pelo meio do lago, onde tudo é azul. Vocês sempre vão buscar primeiro o barquinho. A partir do barquinho você vai encaixar a peça, aí vai ter uma gaivota, aí você vai botar a gaivota, aí vai ter uma nuvenzinha que tem um formato que você vai montar. Você precisa de pontos de referência que orientem um encaixe das peças. Funcionava mais ou menos da mesma forma para o Watson e para o Crick. Eles dispunham de uma série de informações, mas essas informações não eram suficientes ainda para eles bolarem uma estrutura tridimensional da molécula de DNA. Era necessária alguma evidência experimental que pudesse dar uma pista para o Watson e para o Crick de como o DNA se organizava estruturalmente, espacialmente, tridimensionalmente. Entra em cena essa moça aqui, a Rosalind Franklin. Vocês já ouviram falar da Rosalind Franklin?
Já? Importante, a gente vai falar mais dela para frente. A Rosalind Franklin era uma tremenda de uma pesquisadora, uma biofísica, especialista em cristalografia, e ela foi responsável por gerar essa famosa fotografia aqui, ó, dessa imagem que parece um vinil, essa estrutura redonda aqui. Esse daqui é uma fotografia da página do caderno de protocolos da Rosalind Franklin, aqui, ó, com a assinatura dela. Eu acho essa fotografia assim emblemática. Tem essa marca do clips aqui antigo, aqui enferrujado. Eu acho essa fotografia aqui emocionante, assim, por algumas razões que eu vou explicar ao longo dos próximos slides. Essa fotografia ficou conhecida como a fotografia 51. Fotografia 51 simplesmente porque ela foi a fotografia de número 51 que ela gerou a partir desse experimento que eu vou contar para vocês. Mas como é que ela obteve? O que exatamente a gente está olhando aqui? Do que se trata essa fotografia? Essa fotografia é uma foto, tá, de uma cristalografia de raio-x feita a partir de um cristal de DNA. Do que eu estou falando? Essa é uma técnica relativamente antiga, mas que ainda é muito utilizada por pesquisadores, especialmente pesquisadores que trabalham na área estrutural, não só analisando estrutura de ácidos nucleicos, mas olhando para a estrutura de proteínas, para a estrutura de açúcares, enfim, para estruturas de uma maneira geral. Essa abordagem consiste em você expor um cristal da sua molécula de interesse a um feixe de raio-x. Esse feixe de raio-x, ao incidir sobre esse cristal, ele vai difratar, e ele vai difratar de maneira diferente, dependendo dos grupamentos químicos que constituem a molécula cristalizada. Então, diferentes grupamentos químicos vão ter padrões de difrações distintos. Esse raio que se difrata, ele, no final das contas, ele vai incidir sobre um papel, um filme fotográfico, e ele vai velar o filme fotográfico e vai deixar marcas características, né? Então, essas marcas nada mais são do que uma representação desse padrão de difração, que, por outro lado, é consequência de um arranjo característico de determinados grupamentos químicos na molécula cristalizada. Os átomos que constituem o DNA, eles são capazes de espalhar o raio-x em função das suas densidades eletrônicas, especialmente os átomos de fósforo. A gente viu que o fósforo é um componente importante da molécula de DNA. O fósforo ele tem uma alta densidade eletrônica e, portanto, ele contribui fortemente para esse padrão de difração. Em outras palavras, gente, o que eu quero dizer é que essa figura aqui, com essas marcas que a gente está vendo, elas foram possíveis por causa da propriedade que o fosfato tem de mudar a direção do raio-x e projetar o raio-x sobre um filme fotográfico. Então, isso aqui é como se fosse uma fotografia da molécula de DNA cristalizada. A ideia é que, a partir dessa difração dos átomos de fósforo, a gente consiga identificar a posição dos grupamentos fosfato ao longo da molécula. E se a gente conhece a posição dos outros grupamentos químicos em relação ao grupamento fosfato, a gente pode deduzir o posicionamento espacial de todos os grupamentos químicos que constituem a molécula. É a tal da pista do quebra-cabeça. O fosfato funciona como uma espécie da pecinha do quebra-cabeça do barquinho que te possibilita colocar o casco, que te possibilita colocar a sombra da água e que te possibilita eventualmente ir
preenchendo aquele espaço do lago até você fechar todo aquele quebra-cabeça. Obviamente, gente, que isso requer um olhar treinado. Assim, eu não sei interpretar uma radiografia de uma difração de raio-x de uma molécula de DNA. Eu não sei interpretar. Mas, assim, para isso é que determinados pesquisadores, ou biólogos, ou enfim, acabam se especializando na área estrutural. Eles vão aprender a ler esses padrões, eles vão aprender a olhar essas autorradiografias e falar assim, isso aqui significa isso, isso significa isso. Assim, esse é um tipo de conhecimento que você vai adquirindo com o tempo. E a Rosalind Franklin, ela era fera em análises cristalográficas. Bom, eu vou ajudar vocês a interpretar essa figura. Eu não tirei, obviamente, isso da minha cabeça, mas eu fui procurar em outras fontes como interpretar esses padrões de marcação da figura 51 da Rosalind Franklin. Então vamos lá. Para começar, esses pontos pretos aqui, dispostos em X, eles sugerem uma distribuição helicoidal dos fosfatos ao longo da molécula, sugerindo que o DNA tenha o formato de hélice. Olha só olhando para esse arranjo de X, um pesquisador especialista em estrutura, ele já consegue assumir que essa molécula tem um padrão estrutural em forma de hélice. O raio, ou seja, a distância entre o centro aqui da figura e a borda, indica a distância entre as bases nitrogenadas presentes em cada uma dessas hélices da molécula de DNA. Eles chegaram aqui, inclusive você consegue inferir a medida dessa distância, 3,4 angstroms. Angstroms é uma medida que dificilmente vocês vão conseguir medir a olho nu. É uma medida molecular, tá? Atômica. Além disso, a distância que separa horizontalmente esses pontos aqui indica o comprimento de uma volta completa de uma hélice do DNA. E essa volta completa, ela tem 34 angstroms. Opa! A gente viu que a distância entre as bases era de 3,4 angstroms, e a gente viu que a volta completa de uma hélice era de 34 angstroms. Isso quer dizer que a cada volta da molécula de DNA, quantas bases tem? Está escrito aqui, né, gente? Vamos lá, ainda. O que mais que a gente tira dessa figura? A Rosalind Franklin, ela descobriu que o arranjo helicoidal da molécula de DNA era estabilizado na presença de água. Aqui a gente tem duas fotografias, duas fotos, né, da cristalografia da molécula de DNA. Uma foto que a gente chama de forma A e uma forma B. Ambas as fotos representam a molécula de DNA, a estrutura da molécula de DNA, mas se vocês olharem a olho nu, a gente consegue ver uma diferença no padrão dessas manchas. Essa aqui, é a fotografia 51. A Rosalind Franklin, quando estava fazendo os experimentos dela, ela pegou aquele cristal em determinado momento e ela deixou aquele cristal ali na bancada do laboratório por alguns dias. E aí ela refez a análise depois de ter deixado aquele cristal ali por um tempo. E quando ela refez a análise, ela viu que o padrão da fotografia demonstrava, sugeria uma organização estrutural mais organizada da molécula de DNA, diferente da imagem que ela tinha feito anteriormente daquele cristal. Por quê? Porque o ambiente do laboratório era um ambiente úmido, tem umidade
no ar aqui, quando a gente está falando na sala, tem água. E o cristal de DNA é uma estrutura dissecada, né? Quer dizer, não tem água ali na formação daquele cristal. Mas se você expõe ele ao ambiente, ele vai tender a interagir e absorver essas moléculas de água que estão no ambiente. E por alguma razão, a forma hidratada do cristal de DNA apresentava um arranjo estrutural mais bem definido, mais estável. O que isso queria dizer? Sugeria que os fosfatos que compõem a molécula de DNA estivessem voltados para fora da molécula, interagindo com a água. Deixa eu fazer um parênteses. Eu falei para vocês que quem era a unidade formadora do DNA? O nucleotídeo, ou desoxirribonucleotídeo, se a gente quiser ser mais específico. Mas nucleotídeo está ótimo. Que é composto por quê? São 3 principais grupamentos que constituem o nucleotídeo. Quais são eles? Base, a desoxirribose, certo? E o fosfato. Desses 3 grupamentos químicos, aquele que tem aquele que apresenta mais variação de carga, ou aquele que apresenta alguma variação de carga em pH fisiológico, é justamente o fosfato, que assume carga negativa. Se ele assume carga negativa, isso quer dizer que ele tem a tendência a interagir eletrostaticamente com outras moléculas que tenham cargas positivas. Vocês não deram bioquímica ainda, né? Vocês não tiveram bioquímica ainda, né? Quando vocês tiverem bioquímica, vocês vão lembrar de mim falando isso aqui. Uma das principais características que faz da água um excelente solvente universal é a propriedade dipolo da água. É a capacidade que a molécula de água tem de assumir uma carga parcial positiva e negativa. De maneira que se você tem um fosfato carregado negativamente e você coloca ele em contato com a água, ele vai interagir com a água através da face da água que tem da molécula de água que tem uma carga parcial positiva. Então, o fato da molécula de DNA se estabilizar na presença de água sugere que haja um contato direto entre o fosfato e a água. Para que esse contato possa acontecer, é necessário que nesse arranjo tridimensional o fosfato esteja virado para o meio aquoso da célula, esteja voltado para a face externa da molécula. Se os fosfatos estão virados para a face externa da molécula, para onde estão voltadas as bases nitrogenadas? Entre as 2 fitas que constituem a molécula de DNA. Então assim, vamos lá, gente. Qualquer molécula, qualquer biomolécula vai assumir um arranjo tridimensional no espaço. Nesse arranjo tridimensional, alguns grupamentos químicos vão estar na superfície da molécula, outros grupamentos químicos vão estar voltados para o interior da molécula e não necessariamente vão estabelecer contato com o ambiente celular. A molécula de DNA ela é organizada por uma dupla hélice, 2 cadeias que estão dispostas helicoidalmente, com os fosfatos voltados para fora e com as bases nitrogenadas voltadas para dentro da molécula. Mas como orientar essas bases nitrogenadas para o interior da molécula sem que elas se sobreponham? O que eu quero dizer? A molécula de DNA não é formada por 2 cadeias? Os fosfatos estão voltados para onde? Fora.
As bases nitrogenadas, então, têm que estar voltadas para onde? Para dentro. Mas, veja bem, existe um espaço pequeno entre essas duas cadeias de DNA. Como é que essas bases vão voltar para dentro sem colidirem uma com as outras, sem se sobreporem umas com as outras? Como acomodar essas bases nitrogenadas no interior da molécula de DNA? Bom, o Watson e Crick, eles sugeriram que as bases nitrogenadas se complementariam no interior da molécula, entre essas cadeias opostas, em função dos seus tamanhos. Essas bases nitrogenadas são divididas em dois grupos. Vocês lembram quais são os dois grupos? As purinas e as pirimidinas. As pirimidinas, elas têm um anel aromático, as purinas, elas têm 2 anéis aromáticos, portanto, as purinas são maiores do que as pirimidinas. O arranjo da molécula de DNA estabelece que o par de bases que está voltado para dentro da molécula seja sempre composto por uma purina e por uma pirimidina. Por que isso? Se eu tiver 2 pirimidinas, elas vão ficar muito afastadas uma das outras e elas não serão capazes de se estabilizar através de ligações de hidrogênio. Por outro lado, se eu tiver 2 purinas voltadas uma para a outra, elas são muito grandes e elas vão colidir, elas vão uma ocupar o espaço das outras, e isso não vai permitir o arranjo helicoidal constante da molécula de DNA. Então, esse arranjo, onde a gente tem sempre duas bases, uma purina e uma pirimidina pareando, garante uma distância ótima para a formação das ligações de hidrogênio e mantém a largura dessa hélice que constitui a molécula de DNA constante o tempo todo. Você vai ter sempre uma base menor pareando com uma maior com uma menor. Além de tudo, gente, vamos lá. Além de tudo, além de estar em plena além desse pareamento, essa proposta do Watson e Crick de parear uma purina sempre com uma pirimidina está em plena conformidade com a regra de Chargaff, onde uma adenina e uma guanina, onde o somatório de adeninas e guaninas vai ser sempre igual ao somatório de timinas e citosinas. Por quê? Uma dessas aqui vai ser sempre uma purina, enquanto a outra vai ser sempre uma pirimidina. E aqui também, uma vai ser uma purina e uma vai ser sempre uma pirimidina. Ou seja, a gente vai ter sempre uma purina pareando com uma pirimidina pareando com uma purina. E dessa maneira, a regra de Chargaff, ela é validada, ela se faz presente. Esse arranjo, essa distribuição de bases para o interior da molécula, ela não só permite a formação da ligação de hidrogênio, mas ela também permite uma estabilização da molécula de DNA graças a interações hidrofóbicas que acontecem entre os anéis aromáticos das bases nitrogenadas que vão sendo empilhadas helicoidalmente no centro da molécula. Então, assim, se alguém virar para vocês e falar assim, as fitas de DNA, elas se mantêm juntas e estabilizadas por causa das ligações de hidrogênio. É verdade, mas elas são estabilizadas também em grande parte por conta de interações hidrofóbicas entre as bases nitrogenadas que constituem a molécula. Então, vamos lá, gente. Recapitulando até aqui, tudo isso aqui que eu aprendi para vocês, tudo isso só foi possível ser estabelecido ou deduzido
por conta daquela fotografia feita pela Rosalind Franklin. Apesar das informações que o Watson e Crick tinham relacionadas a pesquisadores anteriores, eles só foram capazes de fazer essas inferências todas que eu coloquei aqui para vocês, porque existia essa fotografia 51 da Rosalind Franklin. Então, até aqui, quais as novas informações ou as principais informações que foram disponibilizadas a partir da fotografia 51? Que a molécula de DNA apresentava um arranjo helicoidal, formado por duas cadeias antiparalelas, e elas precisam ser antiparalelas, porque se elas não forem antiparalelas, o DNA não vai assumir essa estrutura helicoidal. Onde os fosfatos estariam voltados para fora da molécula, expostos para o ambiente aquoso, e as bases nitrogenadas voltadas para o interior da molécula, interagindo entre si através de ligações de hidrogênio e de interações hidrofóbicas, respeitando sempre uma condição onde uma purina baseia com uma pirimidina e vice-versa. Olha a quantidade de inferências que o Watson e Crick foram capazes de fazer a partir daquela fotografia da Rosalind Franklin. Então, partindo dessas informações, o trabalho do Watson e Crick, ele passa a ser o de montar um quebra-cabeças tridimensional. Deixa eu apresentar para vocês o Watson e Crick e o modelo de dupla hélice de DNA deles. Com base em todas essas informações, ou seja, com base na composição da molécula de DNA e na posição em que esses grupamentos químicos que compõem a molécula de DNA estão dispostos no espaço, eles montaram um quebra-cabeça tridimensional, que é esse aqui. Eu fui aluno em um laboratório de biologia molecular, em que o chefe, em uma época, ele comprou um modelo que vendia, que era um modelo parecido com esse aqui do Watson e Crick. Aí ele botou a caixa no laboratório para a gente e mandou a gente montar o modelo. É um barato, assim, e tá aí uma experiência legal, você ter a oportunidade de poder montar. Obviamente que eles montaram do zero, mas essas pecinhas já eram feitas nas dimensões corretas, mas é muito bacana, porque você tem uma ideia da angulação das moléculas, quer dizer, não é uma estrutura planar, é uma estrutura tridimensional, em hélice, então determinados ângulos precisam ser respeitados. É muito bacana. Na prática, foi isso que o Watson e Crick fizeram. Ou seja, se vocês pararem para pensar, o Watson e Crick, eles não tiveram trabalho experimental. Eles partiram de informações de pesquisadores que vieram antes deles, e aí eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Eles tiveram acesso à fotografia 51 da Rosalind Franklin. E a partir desse conjunto de informações, eles elaboraram esse modelo tridimensional aqui, de dupla hélice, que hoje já está super estabelecido. Então, vamos recapitular o modelo final agora em um esqueminha que talvez seja visualmente mais palatável para vocês? Aqui, ó, aqui a gente tem um segmento de uma molécula de DNA. Então aqui a gente tem as duas cadeias que formam a molécula de DNA, cadeias que não são apenas paralelas, são antiparalelas, né? São orientadas em sentidos opostos. Então aqui a gente tem a organização da molécula de DNA em duas cadeias. Aqui não está representada a forma em hélice, a forma helicoidal dela, mas a gente sabe que ela tem um arranjo helicoidal. A gente consegue observar aqui, ó, os fosfatos dispostos para o exterior da molécula, interagindo com a água. E aqui a gente consegue ver, ó, esse aqui é um modelo tridimensional da molécula de DNA na sua forma helicoidal, e cada uma dessas bolotinhas vermelhas que vocês estão vendo aqui
corresponde a uma molécula de água interagindo com os fosfatos da superfície da molécula de DNA. As bases nitrogenadas voltadas para o interior da molécula, interagindo entre si através de ligações de hidrogênio, interagindo também entre si por interações hidrofóbicas. E mais importante é esse caráter hidrofóbico das bases nitrogenadas faz com que o ambiente no interior da molécula de DNA, seja um ambiente hidrofóbico, ou seja, um ambiente que não permita a entrada de água. E por não permitir a entrada de água, isso vai viabilizar a formação das pontes de hidrogênio entre as bases, porque se entrasse água, a água ia interagir com esses grupamentos químicos e não ia ter ponte de hidrogênio. E tem um outro aspecto importante, no ambiente aquoso do núcleo da célula, não tem só o DNA, gente. O ambiente do núcleo e do citosol da célula é um ambiente extremamente populado, ou populoso, ou seja, com inúmeras moléculas entrando em contato e colidindo entre si o tempo todo, inclusive moléculas que têm a capacidade de degradar as bases nitrogenadas. Então, é muito importante que essas moléculas que são capazes de degradar as bases nitrogenadas e que são solúveis em água, permaneçam do lado de fora da molécula de DNA. Então, gerar esse ambiente hidrofóbico no interior da molécula é importante não só para estabilizar e consolidar o arranjo estrutural da molécula de DNA, mas é importante também para proteger essas bases nitrogenadas que estão no interior da molécula contra a ação de nucleases que estão dispersas no ambiente aquoso do núcleo celular. E tudo isso respeitando a regra de Chargaff. Vocês têm alguma dúvida se respeita a regra de Chargaff ou não? A gente pode fazer esse teste aqui agora. A regra de Chargaff diz o quê? Que o número de adeninas mais guaninas precisa ser igual ao número de timinas mais citosinas. Vamos contar? A adenina e guanina. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Vamos contar agora o número de timinas e citosinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Não é que o Chargaff estava certo? Gente, assim, eu não sei se isso tudo parece óbvio para vocês, mas assim, quando a gente, considerando tudo que a gente conhece, sabe da molécula de DNA hoje em dia, em determinados momentos esses achados parecem óbvios, parecem claros. Mas como assim? Sabia disso, é claro. Hoje em dia é claro, mas na época não era tão claro assim. Esses caras estavam tateando uma área, um campo que tinha muita gente interessada, mas ninguém tinha conseguido ainda achar um modelo que fosse compatível com todas aquelas premissas que haviam sido estabelecidas anteriormente. Deixa eu apresentar vocês para o Linus Pauling. O Linus Pauling era um tremendo de um bioquímico, prêmio Nobel. E ele não era só o Watson e o Crick que estavam interessados em desvendar a estrutura da molécula de DNA. Dificilmente vai ter só uma pessoa. Quando você tiver uma ideia genial, tenha certeza que tem outras trocentas pessoas com uma ideia tão genial quanto a sua. A diferença é quem vai ser capaz de solucionar ou pôr em prática a ideia primeiro. O Watson e o Crick estavam muito interessados em desvendar a estrutura da molécula de DNA. O Linus Pauling também estava. E o Linus Pauling, ele, baseado naquelas premissas todas, mas o Linus Pauling ele não tinha fotografia da Rosalind Franklin, mas baseado em todas aquelas premissas, o Linus Pauling ele propôs um modelo de estrutura de tripla hélice. Isso daqui eu tirei do artigo original publicado pelo Linus Pauling na PNAS. Guardem aqui, dezembro de 52. Tá bom?
foi quando o artigo foi submetido. Nesse modelo, o Linus Pauling propunha que as bases nitrogenadas estivessem voltadas para o lado de fora da molécula de DNA e que os fosfatos estivessem voltados para o lado de dentro. O que a gente está olhando aqui é a molécula de DNA do lado de cima. A gente está olhando o eixo dela por cima, né? Aqui é uma estrutura helicoidal, mas em vez de ser uma estrutura helicoidal formada por 2 cadeias, era formada por 3 cadeias que se entrelaçavam formando uma hélice, mas com as bases para fora e com o fosfato para dentro. Diferente do modelo de dupla hélice do Watson e Crick, que tinha sido embasado por uma evidência experimental. Que evidência experimental era essa? A fotografia 51 da Rosalind Franklin. O modelo de tripla hélice do Linus Pauling, ele era exclusivamente teórico. Exclusivamente teórico. Ele não tinha nada experimental que embasasse a construção desse modelo, essa estrutura. E assim, não foi preciso muito tempo para que esse modelo se mostrasse inviável. Por quê? Primeiro, porque ele ignorava a regra de Chargaff. Depois, porque as bases voltadas para o exterior tornavam a molécula de DNA extremamente reativa e suscetível a reações químicas e a nucleases presentes no núcleo da célula. Porque os fosfatos voltados para o interior da molécula se repeliam. Eu falei para vocês que os fosfatos assumiam que carga em ambiente aquoso? Negativa. E se você colocar 2 moléculas com carga negativa junto, o que vai acontecer? Elas vão se repelir. Então, aqueles fosfatos voltados para o interior da molécula tornavam a molécula extremamente instável. Aqui tem um videozinho em que mostra o modelo da tripla hélice proposto pelo Linus Pauling, com as bases nitrogenadas voltadas em verde para o lado de fora, os fosfatos em azul voltado para o interior. Ela é tão instável que nessa simulação, em um determinado momento, as 3 cadeias elas acabam se separando, como a gente vai ver. Um modelo inviável, ele não se estabiliza termodinamicamente. Bom, agora, é importante só deixar claro, isso não aconteceu porque o Linus Pauling era um idiota, um burro, como é que ele pode ter pensado? Não, os caras estavam tentando encontrar uma resposta para algo. Então, assim, ciência também é feita de caminhos que às vezes seguem direções erradas e que a gente bate em um dead end, em um beco sem saída, precisa voltar. Mas vamos voltar aqui à descoberta da estrutura do DNA. Eu falei para vocês quando que tinha sido aquela data da publicação do trabalho do Linus Pauling? Dezembro de 52. Olha o que aconteceu em abril de 53, alguns meses depois. O Watson e o Crick, eles publicaram na Nature um artigo intitulado Estrutura Nuclear dos Ácidos Nucleicos. Eu não consigo imaginar um título mais sintético e bonito do que esse. Guardem, em geral, quanto mais importante é o achado, menor e mais sintético é o título do artigo. Quando os títulos começam a passar de 2 linhas, é porque o cara está precisando explicar detalhe demais. Mas isso daqui é a onda, né? Estrutura molecular do ácido nucleico. Aqui, ó. Abril de 53, publicado pelo Watson e pelo Crick. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a importância desses caras, ou a importância dessa descoberta, está aqui, ó. O Crick, o Watson, prêmios Nobel de Fisiologia em 62, menos de 10 anos depois de terem descoberto a estrutura do DNA. E tem esse camarada aqui que eu não falei para vocês, que é o Maurice Wilkins. Teve alguém que teve uma participação fundamental aqui, e que eu não estou vendo crédito. A mulher, qual era o nome da mulher? A Rosalind Franklin. Olha só.
a Rosalind Franklin. Gente, a descoberta da estrutura do DNA, ela contou com um único experimento. O resto todo do trabalho foi um trabalho teórico. Um único experimento. Quem fez o único experimento, assim, de bancada mesmo, e que serviu para embasar esse modelo de dupla hélice do Watson Crick, foi a Rosalind Franklin. Ela foi responsável, então, pelo único dado experimental contido na publicação do Watson e Crick. Mas ela morreu de câncer em 58, 5 anos após a publicação do trabalho, sem ter recebido crédito e 4 anos antes do Nobel ter sido concedido ao Watson e Crick e o Wilkins. Vocês sabem quem é o Wilkins, o Maurice Wilkins? Alguém faz ideia? Maurice Wilkins era o orientador da Rosalind Franklin. O Maurice Wilkins, um dia, num pub, conversando com Watson e Crick, tira da pasta a fotografia 51 da Rosalind Franklin e fala: olha só, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, vocês que estão interessados em estrutura. E o Watson e Crick tiveram acesso a um experimento, a um dado experimental que tinha sido gerado pela Rosalind Franklin. E a partir dessa informação, eles foram capazes de estabelecer a estrutura do DNA sem nunca terem dado o devido crédito a Rosalind Franklin. Isso é um dos clássicos de misoginia na ciência, assim, dentre muitos. Vem-se, ao longo dos anos, reparações vêm sendo feitas, enfim, homenagens a Rosalind Franklin. Hoje em dia se entende e se sabe que a Rosalind Franklin teve um papel fundamental na descoberta da estrutura da molécula de DNA, porque se não fosse pela análise cristalográfica feita por ela da molécula de DNA, dificilmente o Watson e Crick teriam sido capazes de chegar naquele modelo naquele momento. Eu tenho assim 2 recomendações para vocês. Cara, vocês estão começando biofísica, é um curso... Cá entre nós, isso não é um curso de formação de biofísica, é um curso de formação de pesquisadores. Pesquisadores em biofísica. Biofísica, gente, biofísica é uma chancela. Você coloca o que você quiser de ciência debaixo de biofísica. Então, assim, se vocês estão começando, eu sugiro fortemente vocês lerem a dupla hélice, Double Helix. Existe em português, foi escrito pelo James Watson e conta a história dos anos dele, desses anos da descoberta e como que isso aconteceu. É cheio de casos interessantíssimos. O filho do Linus Pauling trabalhava no mesmo instituto que o Watson e Crick. E nessa época, obviamente, não existia internet, não existia e-mail, não existia WhatsApp, as pessoas ainda se correspondiam por cartas. E o Watson e Crick sabiam que o Linus Pauling estava muito interessado em desvendar a estrutura da molécula de DNA. E eles sabiam que, pelo filho trabalhar no mesmo instituto com eles, eles mantinham correspondências. Tem uma passagem do livro em que o Watson conta que eles iam à noite escondidos no escaninho do filho do Linus Pauling, pegavam as cartas escondidas, abriam as cartas no vapor assim, né, da chaleira, e liam as cartas da correspondência entre o pai e filho para poder saber se por um acaso o Linus Pauling comentava alguma coisa, se ele tinha alguma informação que eles não tinham. E em um determinado momento eles viram que o Linus Pauling estava muito perto desse modelo da hélice tripla e que eles sabiam que não era um modelo viável. Aí eles falaram: não, tá tranquilo, ele está longe. Aí eles iam lá, fechavam, colocavam de volta no escaninho e voltavam. Então, assim, é cheio de histórias que derrubam qualquer imagem ou mito que vocês possam ter do cientista carrancudo, nerd, sério. Que, assim, as maiores atrocidades aparecem nesse livro, casos engraçados, casos legais. Assim, é um romance bacana. E eu prometo para vocês, mesmo quem não gosta de ler, que ele é fininho. Não tem figurinha não tem muita figurinha, mas ele é fininho. Tá? E um outro livro que eu recomendo fortemente, que é
o livro da Brenda Maddox, que é The Dark Lady of DNA. Esse eu não sei se tem lançado em português, mas é uma biografia sobre a Rosalind Franklin, e foi uma das grandes reparações feitas a Rosalind Franklin. É um livro que conta assim, a história da vida dela, a formação dela, a passagem de perna que ela tomou do Watson in the Creek, enfim, o final da vida dela, já com câncer, enfim, mas que conta muito também da produção científica dela, da tremenda pesquisadora que ela era. Para a gente fechar, eu só falei até aqui de estrutura do DNA. Então, em 53, Watson e Crick desvendaram a estrutura da molécula de DNA. Novamente, eles não descobriram o DNA. Se alguém falar para você, Watson e Crick descobriram o DNA. Não. Watson e Crick, eles desvendaram a estrutura da molécula de DNA. Tá? É tido como um dos 10 achados científicos do século assim, passado. Né? Por quê? Por que foi tão importante elucidar a estrutura da molécula do DNA? E voltando lá àquela analogia que eu fiz, aquela metáfora que eu fiz do piolé, né, da picareta do alpinista, porque depois da descoberta da estrutura do DNA, a nossa compreensão de como a informação genética funciona na célula mudou completamente. A partir do momento que a gente entendeu a estrutura do DNA, a gente passou a entender como o DNA decodificava a informação genética e transformava essa informação genética em função celular. Então, eu não vou falar de tudo, eu vou dar uma pincelada rápida em alguns aspectos relevantes relacionados ao fluxo de informação, porque, como eu disse, vocês vão ter a disciplina de genética molecular comigo, com a Ana Beatriz, né, onde vocês vão ver esses processos todos em detalhes. A partir da descoberta da estrutura do DNA, a gente passou a entender melhor, por exemplo, como a molécula de DNA se autorreplica ou se duplica. A gente descobriu que a replicação ou duplicação do DNA, ela é uma replicação semiconservativa. Isso quer dizer que cada cadeia original da molécula de DNA será utilizada como molde para a síntese de uma cadeia nova. Então a gente tem aqui uma representação de um segmento de DNA, as duas cadeias antiparalelas interagindo entre si através das bases nitrogenadas. Durante a duplicação, a célula sintetiza uma nova molécula de DNA do nada? Não, ela quer o quê? Uma referência. Ela vai abrir essas duas fitas e ela vai utilizar cada uma dessas duas fitas como referência para sintetizar as fitas novas. Por quê? Como assim como referência? A gente sabe que a regra, né, do pareamento de bases precisa ser respeitada. A gente sabe que pareando com uma timina precisa ser uma adenina, que pareando com uma citosina precisa ser uma guanina, que pareando com uma guanina precisa ser uma citosina e pareando com uma adenina precisa ser uma timina. Ou seja, se a gente tem uma referência em uma das fitas, a gente sabe, a célula sabe exatamente o que precisa ser colocado, adicionado na fita complementar que está sendo sintetizada. É mais ou menos como eu virar para vocês e falar assim, olha, um determinado quadro, vamos supor que você seja um restaurador de quadros, né? E aí veio lá um manifestante, jogou um balde de tinta no quadro, né? Pegam aquele quadro, levam para você que é um restaurador e falam assim, preciso que você restaure esse quadro. Você vai virar a pessoa e falar assim, beleza, me traz uma foto original desse quadro, porque eu preciso de uma referência para saber como é que eu vou fazer. É a mesma coisa. Para que a célula seja capaz de sintetizar uma nova molécula de DNA, ela precisa de uma referência. E aonde que ela busca essa referência? Ela busca essa referência nas fitas da molécula original.
Por isso que a gente diz que a replicação ela é semi-conservativa, porque cada molécula de DNA que será originada, a partir de uma molécula original, vai conter uma das suas fitas originais. Qual a vantagem da replicação do DNA ser semi-conservativa? A vantagem é que a cadeia original ela vai orientar a síntese da nova cadeia e isso vai garantir que a sequência do DNA seja fiel, ou isso quer dizer que ela seja exatamente igual à da molécula de DNA anterior. E isso garante, com que a informação genética ela seja transmitida ao longo das gerações sem grandes alterações. Por que você não quer alterar a informação genética? Porque se você altera a informação genética, você altera o quê? Os processos celulares. Se você altera os processos celulares, você pode impactar a célula de maneira deletéria. Vocês vão ver mais para frente no curso de vocês que muitas das doenças genéticas elas têm na sua causa alterações nas sequências do DNA das células. E aí vocês vão entender como essas alterações acontecem, como as células se previnem dessas alterações, como elas se protegem, enfim. Mas, de novo, entender como se dá a replicação só foi possível a partir do entendimento da estrutura tridimensional da molécula de DNA. A gente passou a entender que a molécula de DNA ela é composta por duas cadeias antiparalelas e que, portanto, durante a replicação, uma das fitas vai precisar ser sintetizada de maneira contínua e outra de maneira descontínua. Eu não vou explicar isso com detalhes para vocês aqui, porque isso daqui requer uma aula do curso de genética molecular inteira, e vocês terão essa aula. Ou seja, o meu ponto aqui é só ilustrar como essa estrutura de dupla hélice, essa organização estrutural da molécula de DNA, também impõe certas restrições a determinados mecanismos relacionados ao fluxo de informação genética. Além disso, a partir do descobrimento da estrutura do DNA, a gente passou a entender que a sequência linear formada por bases, ela poderia ser copiada, transcrita em um intermediário do fluxo de informação genética chamado de RNA. E existem trocentas vantagens para a existência do RNA na célula. Por que necessidade de um intermediário no fluxo de informação genética? Por que não traduzir proteínas diretamente do DNA? Por que gastar energia sintetizando uma cópia da molécula de DNA para então traduzir uma proteína? Existem razões para isso. Existem vantagens para que a célula faça isso dessa maneira. E, finalmente, a partir da descoberta da estrutura do DNA, a gente descobriu que as moléculas de RNA elas contêm instruções codificadas em blocos de 3 bases que são chamadas de códons. E que cada um desses códons corresponde a um aminoácido ou sinal específico. E que é dessa maneira que a célula consegue transformar a informação contida na molécula de DNA em proteínas, que são as principais unidades funcionais da célula. Mas, de novo, olha a quantidade de conhecimento que veio a reboque da descoberta da estrutura do DNA. Foi a descoberta da estrutura do DNA que possibilitou todos esses achados posteriores. Resumindo, a estrutura do DNA, ela deu uma base molecular concreta aos princípios da hereditariedade que tinham sido propostos pelo Mendel lá
lá atrás, o Mendel, quando ele propôs os princípios de hereditariedade, ele nem sabia que existia uma molécula de DNA. Ele sabia que existia um padrão de herança fenotípica quando ele cruzava aquelas ervilhas. Mas por quê? O incrível é que a descoberta da estrutura do DNA foi capaz de integrar essa genética clássica mendeliana à moderna biologia molecular, né? E respeitando todas aquelas premissas que haviam sido estabelecidas por uma série de outros pesquisadores. Quer dizer, existe uma genética anterior à descoberta da estrutura do DNA e existe uma genética, uma nova era da genética que começa após a descoberta da estrutura do DNA. É por isso que foi um evento tão importante. Eu gostei quando o Bruce falou sobre biologia molecular integrar a genética à bioquímica. De fato, é isso que ela faz. Biologia molecular não é necessariamente uma área, é um conjunto de abordagens metodológicas que permitem a gente investigar os eventos genéticos num nível molecular. Entender como é que se dá a replicação, transcrição, tradução e uma série de outros processos. E a biologia molecular ela também não está voltada só ao DNA. Você pode estudar molecularmente um lipídio, um açúcar, mas quando a gente fala em biologia molecular de uma maneira geral, a gente está se referindo a esse fluxo de informação genética que começa no DNA, passa pelo RNA e termina lá na síntese de proteínas. Gente, assim, acho que era basicamente isso que eu tinha para contar para vocês, mas eu vou trazer só aqui uma frase. Isso, o Francis Crick, em um determinado momento, ele falou, posteriormente eu me dei conta de que o DNA é tão precioso, é uma biomolécula tão preciosa, que provavelmente devem existir distintos mecanismos para reparar esta molécula. Vamos lá. O DNA não é a única biomolécula da célula. Existem lipídios, açúcares, proteínas. Todas essas biomoléculas são passíveis de sofrer dano. O que eu chamo de dano? Qualquer alteração na estrutura química dessas biomoléculas configura um dano. Até existem mecanismos para proteger proteínas, açúcares e lipídios contra danos, mas isso não é tão importante assim para a célula. Por quê? Porque se uma proteína for danificada, a célula sintetiza uma nova proteína. Se um açúcar for danificado, ela sintetiza um novo açúcar. Se um lipídio for danificado, ela sintetiza um novo lipídio. Por que então que a célula devota, como vocês vão ver mais para frente no curso, tanta energia para proteger e para reparar danos causados na molécula de DNA? Vamos imaginem o livro, o DNA, como eu não gosto de fazer metáfora. Um amigo meu, professor, uma vez, ele me falou que essa história do tijolinho, da cerquinha, da não sei o quê, que a gente usa muitas vezes para dar aula, ela não é boa porque ela simplifica os processos biológicos, os sistemas biológicos, e é importante para os alunos entenderem a complexidade do sistema biológico, né? E eu concordo com esse meu amigo, que é professor também, mas só por agora eu vou fazer uma metáfora, eu vou pedir licença para fazer uma metáfora só para explicar isso aqui. Imaginem que o DNA seja uma espécie de livro de receitas da célula. Qual é que é o seu nome? Cauê. Cauê, se você for fazer um bolo, é provável que se você ler atravessado, assim, na diagonal a receita, você cometa um erro, você coloque um ovo a mais na receita, uma xícara de farinha a mais, uma xícara de farinha a menos, e que esse bolo desande, não funcione. Beleza, mas não tem problema, porque se você vai fazer um segundo bolo e você for ler com atenção as instruções, eu tenho certeza que você vai fazer esse bolo bem feito. Tá.
Agora, Cauê, se eu chegar no livro de receita e eu arrancar uma página, ou se eu apagar lá o número de ovos e modificar para um outro número, ou se eu dobrar... Irmão, você pode fazer quantas vezes você quiser o bolo que essa informação do livro de receitas tiver sido modificada ou tiver sumido, você vai errar esse bolo todas as vezes que você fizer. Então, a analogia é essa. O DNA é uma molécula muito preciosa porque ela contém toda a informação para o funcionamento da célula, inclusive para a sua autorreplicação. Por isso a célula devota tanta energia e tanta atenção para preservar a integridade estrutural do DNA, porque a última coisa que ela quer é um erro na receita das suas funções. Porque esse erro na receita das suas funções vai acabar comprometendo o funcionamento da célula e eventualmente pode acabar levando a uma patologia, uma doença ou mesmo a morte. Né? Mas isso é um assunto para a gente tratar com mais profundidade mais para frente. Enfim, ou seja, são muitas nuances que envolvem a molécula de DNA e é muita informação que a gente adquiriu. Eu sei que a década de 50 parece uma coisa jurássica para vocês, que provavelmente nasceram nos anos 2000, mas acreditem, a gente está falando de menos de 75 anos atrás. Há menos de 75 anos atrás, gente, esses desenhinhos que vocês veem em tudo quanto é lugar, né? Molequinho de DNA, a loja, porque o meu shampoo tem DNA vegetal, aí tem lá um desenho de DNA enroladinho. A estrutura helicoidal do DNA se transformou numa figura popular. Há 75 anos atrás, se você mostrasse aquilo para qualquer pessoa, a pessoa não ia ter ideia daquilo que se tratava. Se você mostrar isso para uma criança de 7 anos, que nem entrou no colégio, é capaz dela virar e falar assim, DNA. A gente ganhou muito conhecimento, adquiriu muita informação nesses últimos 75 anos, graças, em parte, à descoberta da estrutura da molécula de DNA. Tá bom? Então, assim, acho que era basicamente isso que eu tinha para contar para vocês, tá bom? E, enfim, eu vou terminar por aqui e fico aberto para perguntas, comentários, dúvidas, curiosidades que vocês tenham, tá bom? Obrigado.